Olá, estamos chegando mais uma vez para os nossos estudos. Sou Paulo Eduardo, muito feliz, agradecido a Deus de poder estar aqui com você, podendo compartilhar da Palavra de Deus. Tem sido tão bom esse mês, né? Passando aqui esses dias estudando a carta que Paulo escreve a Filemon. Hoje chegamos ao último estudo, o último estudo dessa carta que Paulo escreve, uma carta tão preciosa. Eu quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando. Eu quero olhar as últimas palavras de Paulo aqui nessa carta, as últimas expressões. O que Paulo traz para nós, vale uma reflexão aqui. Os versículos 23 e 24 da carta que Paulo escreve a Filemon. Paulo diz, versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus. Ele envia-lhe saudações. Assim também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. Por que nós trazemos aqui esses dois versículos? Porque eles têm lições preciosas para nós. Paulo destaca aqui alguns nomes de homens que estavam com ele, companheiros dele. É tão importante saber valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nós não paramos para pensar. E Paulo destaca aqui na conclusão alguns desses homens. Primeiro ele fala de Epáfras. Epáfras aparece aqui, não é? Enviando a Filemon saudação de Epáfras, que estava preso com ele lá em Roma. Não é? Era um homem que estava junto com Paulo e Paulo destaca a dedicação desse homem a Cristo. Paulo diz, olha, nas horas mais difíceis, Epáfras estava comigo, companheiro. E Paulo fala dele. Depois fala de Marcos. João Marcos, ele estava com Paulo. Lá em Colossenses 4:10, Paulo menciona sobre ele. João Marcos, ele havia abandonado Paulo na sua primeira viagem missionária. Lá em Atos 12, Atos 15, fala sobre ele. Ele havia abandonado. Mas o que aconteceu? Ele foi restaurado. Sabe, ele voltou para o cargo, foi perdoado, estava companheiro de Paulo e recebe um destaque aqui. Esse Marcos, ele é primo de Barnabé, que estava junto, né, com o apóstolo Paulo aqui. É mencionado também Aristarco. Aristarco era de Tessalônica e havia acompanhado Paulo também a Jerusalém, depois em Roma. Em Atos 9 fala sobre esse homem também. Atos 19 fala sobre ele. Paulo menciona Demas, interessante e oportuno observar Demas aqui. Demas é mencionado 3 vezes nas cartas de Paulo. Demas e Lucas, meus cooperadores. Depois fala também em Filemon 24, né? Em Colossenses 4:14, Paulo fala, saúda-vos Demas. Depois 2 Timóteo 4:10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas foi um companheiro de Paulo. Demas parecia que ia tão bem, mas em determinado momento Demas amou o presente século e abandonou Paulo. Sabe, João Marcos, que nós lemos aqui, ele havia começado, abandonado e foi restaurado. Demas começou bem e não terminou bem. Sempre digo, como se termina é que se conta, não é? Começar bem é importante, mas perseverar até o fim, continuar firmes, isso é extremamente importante. Depois Paulo fala de Lucas também, não é? Lucas, aquele que certamente que era o médico amado, né? Acompanhou Paulo, foi companheiro de Paulo de viagem e o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas e também escreveu Atos, o livro de Atos. E versículo 25, Paulo termina a carta dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Paulo termina essa carta do jeito que começou, falando da graça, né? A graça que deve estar presente na nossa vida também, do começo ao fim. Deve ser algo presente nas nossas vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós vivemos e pela graça nós chegaremos aos céus. A graça precisa estar presente, do começo ao fim. Que Deus te abençoe. Leia essa carta de Filemon toda, novamente. Certeza que nós temos aprendido muito aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu volto numa outra carta que nós vamos começar a estudar agora.
E continue conosco. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário. Espero que essa carta de Filemão tenha abençoado a sua vida. Espero que todos esses estudos que nós fizemos aqui tenham sido útil para você, para o seu crescimento espiritual. Esse é o nosso propósito. Deus te abençoe, guarde sua vida, sua casa, sua família. Eu volto no próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Forte abraço. Fique desfrutando a doce paz do Senhor.